Olá, meu amigo, minha amiga. E aí, vamos continuar então? Esse é o terceiro e último vídeo sobre os plágios de Ellen White. No primeiro vídeo dessa sériezinha de 3, nós vimos Ellen White declarando categoricamente que tudo que ela escrevia vinha de Deus. No segundo vídeo nós vimos já os pioneiros, os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, contemporâneos de Ellen White, dizendo para Ellen White parar de copiar. E se continuasse copiando era para dar as devidas referências. E nesse terceiro vídeo nós vamos dar continuidade à advertência dos pioneiros a Ellen White e ver alguns plágios dela, né? Não vamos colocar tudo aqui, senão o vídeo ficaria infinito de tanto plágio que Ellen White fez. Nós paramos no último vídeo sobre Willard Colcord, ministro, editor, secretário de Liberdade Religiosa na Conferência Geral, que diz assim: este uso de tanto material escrito por outros nos livros da irmã White, sem aspas nem crédito, colocou-os a ela e a seus escritos em muitos problemas. Um dos principais propósitos na mais recente revisão do grande conflito foi o de corrigir questões desta classe, e uma das principais razões pelas quais Esboços da Vida de Paulo nunca se reimprimiu foi pelos sérios defeitos do livro sobre esta base. Candace Lassey, professor de Bíblia e idiomas bíblicos em 5 escolas superiores, adventista, ministro amigo dos White, também diz assim: Ellen White confiou a Mary Davis a preparação de O Desejado de Todas as Nações e ela reuniu seu material de todas as fontes possíveis. Preocupou-se muito por encontrar material adequado para o primeiro capítulo e eu fazia o que podia para ajudar-lhe. Tenho boas razões para crer que ela também apelava com frequência ao professor Prescott para pedir ajuda similar e recebia numa medida muito mais rica e abundante do que eu poderia explicar. Jonathan Buttle, O Mundo de Ellen White e o Fim do Mundo, Spectrum 10, número 2, agosto de 1979, páginas de 2 a 13. Donald McAdam expandiu este tema na reunião do Comitê Grandel sobre as fontes de Ellen White, que se levou a cabo em 28 e 29 de janeiro de 1980. William White, citado por Robert Olson e Ronald Granville, informações de um seminário no Colégio Missionário do Sul em 1980, diz: é claro, assim mesmo, que as circunstâncias, seus sócios e os escritores religiosos dos quais extraiu material efetivamente influíram em Ellen. William White, citado por Robert Olson e Ronald Granville no mesmo seminário. De William White para o Comitê da Conferência Geral, 3 de outubro de 1921, diz assim, vamos lá. Agora se aceitou que Ellen recebeu muito mais ajuda do que se lhe fez crer aos membros da Igreja Adventista e que seus ajudantes efetivamente tinham muita liberdade para selecionar e arrumar material para sua edição final. Também, além dos ajudantes editoriais, que são bastante conhecidos, Marion Davis, Clarice Crisley, Doris Robinson, Mary Stewart, Fanny Bottom, Mary Crisley, Sarah Peck, Meg Harry e Candace. Uma publicação posterior de William White chama o atendimento a outros menos conhecidos. Desde 1860 em diante, alguns dos manuscritos dela destinados para serem publicados e alguns de seus depoimentos foram copiados por membros da sua família. Depois, mencionou copistas como Lucinda Abbey Hall, Adelia Patten Van Horn, Anna Driscoll, Eddie Howe, Coleshaw, Annie Halley Rose, Emma Sturgis, Prescott, Mary Klug Edson e a senhora J.L. Ingis. Pode muito bem ter tido outros. John Kellogg, uma entrevista autêntica 7 de outubro, diz assim: Ellen não tinha a última palavra no que se escrevia e nem sempre a tinha também no que se publicava. Ainda que se pudesse provar que ela estava sempre no controle, isso não esclareceria as questões éticas. Lyndon Winslow Tisdale diz: nem todos os primeiros pais e obreiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitavam ou criam que tudo o que Ellen escrevia vinha de Deus e era sempre inspirado. Para eles,
a autoridade dela não era final. Como Ellen White copiou Patriarcas e Profetas de Histórias da Bíblia, Antigo Testamento, volume de 1 a 4 de Anderson. Livros de Ellen White, Patriarcas e Profetas. Vista da Montanha, Califórnia, Pacific Press, 1890-1913. Copiado de Anderson, História da Bíblia de Alfred, Velho Testamento, volumes de 1 a 4, 1876 a 1880, Reimpression Grande. Desculpa, minha leitura de outro idioma é difícil. É Grande Rapids, por Eiderman, 1949. Mark Daniel, Cenas da Noite na Bíblia, Filadélfia, Ziegler, McCurdy, 1868 a 1870. Compare a edição de Ellen White com os tomos 1, 2, 3 e 4 e perceba os plágios. Compare. Em relação ao livro Desejado de Todas as Nações, em particular, William White, seu filho, diz assim: antes de escrever sobre a vida de Cristo, e até certo ponto durante o tempo em que escrevia, ela leu obras de Hannah Fitchwood, Ferrar e Jake. Nunca soube que lesse a Anderson. Às vezes se referia a Andrews, de William White para Leroy Fromm, janeiro. Uma comparação entre o Desejado de Todas as Nações e as variadas vidas de Cristo disponíveis em seu tempo mostra que ela tomou material mais ou menos não só dos autores mencionados acima por William White, senão também de Mark Harris e outros. No artigo Isto Creio a respeito de Ellen White, que apareceu na Revista Adventista, 20 de março de 1980, Neil Wilson informou a igreja a respeito do comitê. O relatório inicial indica que em seus escritos Ellen White usou fontes mais extensamente do que até agora nós tínhamos nos inteirado ou havíamos reconhecido. Ronald D. Grable fez uma comparação entre Ellen White e suas estreitas paráfrases de outro historiador, Merle Daubigné, diz assim: não parece ter nenhum fato histórico objetivo no relatório da Sra. White de que ela não poderia ter adquirido nada das fontes literárias das quais bebia, exceto por um detalhe. A impressão geral que esse historiador obteve deste estudo é que sustenta o ponto principal de McAdams, que a narração histórica objetiva e terrenal está baseada na obra dos historiadores, não em visões. William White, numa carta de novembro de 1912, diz assim: algumas vezes, quando escrevia os capítulos de O Grande Conflito, ela fazia uma descrição parcial de um importante evento histórico e, quando a copista que preparava os manuscritos para a tipografia perguntava a respeito de tempo e lugar, mãe dizia que essas coisas eram registradas por historiadores conscientes e que se inserissem as datas usadas por esses historiadores. Outra vez, ao escrever o que se lhe tinha apresentado, mãe encontrava em nossos livros denominacionais descrições tão perfeitas de eventos e apresentações de fatos e doutrinas que copiava as palavras destas autoridades. McAdams, Shifting Views, Spectrum 10, número 4, outono de 1971, também diz assim, vamos lá. Efetivamente, há alguns parágrafos estreitamente parafraseados e outros parágrafos nos quais, ainda que as palavras de Ellen White sejam diferentes, é claro que ela está seguindo as ideias apresentadas por Hannah, Cottrell e Spitz. A relação literária entre Ellen White e W.H. Parágrafo 1, página 5. Vamos lá. No entanto, há numerosos casos de uma clara correlação literária que provam concludentemente que Ellen White utilizou alguma das palavras, frases, ideias e sequências de pensamento alheias. Donald McAdams, Shifting Views of Inspiration, Spectrum 10, número 4, março de 1980, também diz alguma coisa, mas aqui McAdams, citação a Ellen White e os historiadores protestantes, no seu texto, mecanografado, sem publicar disponível em forma de fotocópias no Centro de Investigação Adventistas.
Biblioteca da Universidade de Andrews e os arquivos e coleções especiais da Biblioteca da Universidade de Loma Linda diz assim, vamos lá. As porções históricas de O Grande Conflito que examinei são compêndios e adaptações seletivas de historiadores. Ellen White não só tomava emprestados os parágrafos com os quais se esbarrava aqui e ali durante suas leituras, senão que, em realidade, seguia aos historiadores página depois de página, omitindo muito material, mas usando sua sequência. Algumas de suas ideias com frequência, suas palavras. Nos exemplos que examinei, não encontrei fatos históricos no texto dela que não estejam no texto deles. O rascunho escrito à mão sobre John Hus segue ao historiador tão de perto que nem sequer parece ter passado por uma etapa intermediária, senão mais bem próximo da página impressa do historiador, que é o manuscrito da Sra. White, incluindo erros históricos e exortações morais. Perceberam o que está escrito aqui? Que foram copiados literalmente parágrafos inteiros, sentenças inteiras. McAdams, Spectrum 10, número 4, março de 1980, página 34, ainda diz assim. A impressão geral obtida desse estudo por este pesquisador é que apoia o ponto principal de McAdams, que a narrativa histórica objetiva e secular se baseou na obra de historiadores, não em visões. De Vesta Fernhorn para Guy Jorgensen, 1 de dezembro de 1921, página 32 e 33, também diz assim, vamos lá ela. Anos mais tarde, quando se lhe apresentou a ela o pensamento de que o uso que tinha feito das declarações dos historiadores se considerava uma infração dos direitos e interesses comerciais dos publicadores, ela deu instruções de que se fizessem correções nas faturas e edições de seus livros, dando pleno crédito por todas as citações. Agora vamos às informações sobre o uso de textos de outros autores por Ellen White. Faça um paralelo dos dois e veja as semelhanças, mas tem um problema aqui. É que Daniel Merck havia escrito anos antes em seu livro Cenas da Noite na Bíblia. Ellen White, MS 29 de 1987. James Willey, 1876, História do Protestantismo. Reparem que Ellen White não se preocupou nem em mudar a palavra do início do parágrafo. Livros escritos por Ellen White. O Desejado de Todas as Nações, Vista da Montanha, California Pacific Press, 1898. O Espírito de Profecia, tomos 2 e 3, Visto da Montanha, California Pacific Press, 1877 e 1878. E agora vejam a lista ao lado dos livros e seus autores, onde Ellen White copiou os textos para montar tais livros inspirados. O Espírito de Profecia, tomo 2, Ellen White, 1877. Copiado da onde? A Vida de Cristo, William Hanna, 1863. Analise e vejam as semelhanças. O Espírito de Profecia, tomo 2, Ellen White, 1877. Copiado de Cenas da Noite na Bíblia, Daniel Merck, 1868 e 1870. E as semelhanças continuam, reparem aí. O Desejado de Todas as Nações, Ellen White, 1898. Copiado da onde? O Grande Professor John Harris, 1836-1870. O Desejado de Todas as Nações, Ellen White, 1898. Copiado da onde? Passeios e Casas de Jesus, Daniel Merck, 1856. Vejam que ela escreve em 1898 algo que já estava escrito em 1856. O Desejado de Todas as Nações, Ellen White, 1898. Copiado da onde? A Vida de Cristo, William Hanna, 1863. Novamente, vejam, repete todo o começo do parágrafo. Ellen White, Atos dos Apóstolos, Vista da Montanha, Califórnia, Pacific Press, 1911. O Espírito de Profecia, volume 3, Battle Creek, SDA Publishing, 1878. Veja ao lado as fontes que foram copiados. O Espírito de Profecia, volume 3, 1878, copiado da onde?
A Vida e Epístolas do Apóstolo Paulo, W.J. Coneybury, J.S. Hanson, 1852. É muita coisa, minha gente, mas tem muito mais, vamos lá. Atos dos Apóstolos, 1911, copiado da onde? O grande professor John Harris, 1836, edição de 1870. E Cenas da Noite na Bíblia, Daniel Merck, 1868-1870. Ellen White, O Grande Conflito, Vista da Montanha, California Pacific Press, 1911. O Espírito de Profecia, tomo 4, Oakland, California Pacific Press, 1884. Copiado da onde? Ellen White. Copiado da onde? Profeta e Reis, Ellen White, 1916. Estarei colocando agora somente as páginas, tá bom? Copiado da onde? Vejam aí. O Grande Conflito, Ellen White, 1888, edição de 1911. Copiado da onde? Life Incidents, Tiago White, 1868. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados adventistas e não adventistas. Paramos por aqui, porque senão ia até sei lá onde. Percebam, parem, volte o vídeo, depois você compara. Veja, vocês têm as fontes, vão lá e confiram as fontes. Ellen White plagiou. E não adianta vir falar que teve uma ação, os advogados provaram que ela nunca plagiou. Eu não vou entrar no mérito se os advogados estavam corretos ou não, ou quem julgou de uma maneira correta. Eu não vou entrar nesse mérito, não adianta vir com essa historinha do julgamento. Eu quero ficar com os fatos históricos, estão aí os fatos. Vejam por vocês mesmos, tirem as suas conclusões. Mas não é, e não foi, nunca será para tirar a fé na sua profetisa. É só para você ter mais informações, tá bom? Legal, dá um pulo lá no nosso canal, dá um joinha, dá um like bem legal. Compartilhe com seus amigos adventistas ou não adventistas que querem ter informações. Esses 3 vídeos aqui sobre plágio de Ellen White, que isso será muito importante para eles, tá bom? Provavelmente agora nós vamos entrar no assunto sobre o batismo nas águas. Acontece o seguinte, muitos amigos vêm pedindo para que eu faça um vídeo sobre isso e há muito tempo eu estou deixando um pouquinho de lado. Agora, meus amigos lá da Igreja Bíblica Cristã Unitarista ou Unitariana, eles vão formatar uns folhetos onde vão ter ali listado as doutrinas desta denominação. E ali está inserida também sobre o batismo. E agora eu vou fazer estes vídeos, essa sequência de vídeo, provavelmente, tá? A não sei que aconteça algo aí que eu tenha que mudar. Vou fazer essa sériezinha de vídeos sobre o batismo para mostrar para eles que isso não tem base na Bíblia. Jogar qualquer um de nós num tanque batismal para dizer que agora, para ser um candidato à salvação inserido no Novo Testamento, tem que ser jogado na água, isso não tem base na Bíblia. Vou mostrar para eles, tá bom? Então até lá!